Então, turma, ficamos de discutir hoje os resultados da aplicação do protocolo que vocês aplicaram, né? O Manual de Desempenho do Escolar, MDE. E aí eu gostaria que vocês me falassem o que vocês acharam da aplicação, se realmente é uma aplicação tranquila, como que é a análise, se acharam mais difícil do que os outros protocolos. E aí, quem gostaria de começar a falar? Prof, eu e a Vanilde, a gente aplicou no filho dela, no Arthur, né? Uhum. E, no caso, a gente não achou o protocolo muito difícil, mas ele é um pouquinho grande, né? Ele tem muitas provas. São 6, né? 6 etapas. Uhum. Aí, como o Arthur é muito pequeno, e ele não conseguiu fazer todas, mas o que a Certo. gente conseguiu fazer, a gente fez com ele. Aplicou. Perfeito. Quando é assim, e até mesmo em clínica, vocês podem dividir em 2 etapas. Tá? Se ele for selecionado para aplicação. Em 2 etapas, aí seria Pode. como? Aí você vai selecionar algumas provas para fazer numa sessão e outras provas para fazer na outra sessão. Ah, sim, entendi. Né? E pode ser dividido. Ou pode até mesmo ser mesclado. Então, numa sessão pode ser feito, se você vai avaliar, além da leitura escrita, vai avaliar também linguagem oral, outros aspectos, né? Você pode dividir momentos da sessão da terapia. Então, reservar ali um tempo para avaliar, vamos supor, fonologia e avaliar a parte de escrita. Na outra sessão, continuar a avaliação da escrita em um outro protocolo. Tá? Então, nem sempre a gente consegue realmente aplicar todos os protocolos que necessita numa única sessão. Geralmente não dá. A não ser que é uma criança muito ágil, muito esperta, ativa, que raramente acontece, né? São os casos excepcionais. Mas, em geral, não dá para aplicar em uma sessão e tem que dividir realmente o protocolo, tá? Tem que planejar mesmo a avaliação. Ah, prof, eu fiquei com dúvida só mais em um ponto, que foi da leitura de texto. É dividido em níveis, né? Aí, no caso, a gente começa no nível da criança e se ele conseguir, vai progredindo? Ou Sim. só leu o texto que é o nível dele? Não entendi. Vai progredindo ou regredindo? É porque, assim, lá no protocolo explica, eu acho que eu entendi dessa forma, que começa no nível em que a criança tá, tipo, na série, porque lá tem a série e os níveis, né, que corresponde. Aí começa nesse nível e vai regredindo. Regredindo não, vai subindo, Vai vai subindo de avançando. nível. Isso, Progredindo, né? isso, progredindo. Aí, no caso, seria todos os níveis, se a criança for bem em um, ou só é no nível que ela tá mesmo, que é a série dela? Tá falando de leitura de palavras? De texto. De texto. Uhum. Deixa eu só relembrar aqui. Eu acho que fica ali no ditado, porque eu apliquei o nível 3, só o da série da criança que eu apliquei. Fica no ditado. Ditado, É a né? mesma dúvida Eu fiquei um pouco confusa. Então, vamos Oi, rever. Ivan? É a mesma dúvida do Arthur, né? Que explicamos lá, né? Isso. Que a gente ficou com a tua dúvida. Deixa eu ver se a professora vai entender. Assim, professora, ó, é que como meu filho, ele está no primeiro aninho, né? E no caso, o pessoal fala alfabetização, né? Uhum. Então,
provas que a gente não fez com ele por causa disso. Ele ainda está sendo utilizado, né? Uhum. E aí tem lá nível 1, 2, 3, né? Categoria, fala, categoria 1, categoria 2, categoria 3, né? E vai até o 6, se eu não me engano. E a gente ficou só na categoria 1 do fato que ele não é fluente na leitura, tá alfabetizado ainda, entendeu? Entendi. E aí, assim, no caso nosso, da leitura de texto, no exemplo, né, meu filho não conseguiu fazer a leitura de texto, entendeu? E se conseguisse fazer, mesmo ele sendo alfabetizado, eu poderia colocar na categoria 2 de leitura de texto? Acho que é isso, né, Eli? Peraí que tem gente que tá entrando e aí eu não consigo me concentrar, fico com a atenção dividida. Tá. Mas é isso, Van. É isso mesmo. No caso, assim, professora, a dúvida das Então, foi a mesma que eu tive. Tipo assim, Uhum. vamos supor, a minha criança fez o nível 1. Aí Certo. eu posso ir pro nível 2, tipo assim, ela fez o nível 1, aí eu faço o nível 2 com ela. Se ela conseguir Sim. realizar o nível 2, aí eu passo pro nível 3. Aí se Sim. ela não conseguir realizar o nível 3, aí eu já paro no nível... Ei, Pedro, espera aí rapidinho. Isso mesmo. Aí quando É eu isso paro no nível 2, aí tipo assim, ela conseguiu só fazer até o nível 2, então eu já Uhum. parei aí. Exatamente, é isso mesmo. Fazer o resto. Uhum. É isso mesmo. Só vai ser aplicada a próxima etapa, Rani, se ela tiver realmente sucesso, não tiver nenhuma dificuldade na nível 1. Aí, se ela apresentar, ela continua nesse mesmo nível, né? Não vai para outro. Não vai para outro. Entendi. Só tirou uma dúvida, professora. Então, continua. Se ela acertar, como ele acertou na categoria 1, então a gente fazer tudo da categoria 1? É isso? Sim, você estava fazendo essa leitura aqui, ó, do Zeca, não é isso? Sim, sim. Se nessa leitura aqui do Zeca, ele conseguiu responder todos os questionamentos, né? Então, ele teve uma boa compreensão. Aí, sim, você poderia ir já para aplicar essa leitura aqui, ó, nível 2. Entendi. Nesse nível 1 aqui do Zeca, ele teve dificuldade? Sim. Não progride, ele está nesse nível mesmo. Só que aí, assim, ó, é uma outra dúvida. Aí tá o nível 1, leitura de texto. Aí tem o nível 1, ditado. Nível 1 que é? Outras coisas, né? Aí continua fazendo ou não? É isso que eu quero também saber. Então, vamos lá. Mesma coisa. O ditado, então, se ele tem sucesso no nível 1 ditado, vai para o nível 2. Ah, tá. Então é assim. Agora eu vou ver se eu entendi, professora. Em questão. Posso falar? Em questão ao ditado, eu só fiz o nível da minha prima, né? Certo. É o nível 2 dela. Ela soube fazer o nível 2, mas eu não prossegui com os restantes dos níveis, porque eu tinha entendido que era só para fazer o nível dela, entendeu? Que não precisava fazer os outros níveis. Tranquilo, mas ela teve algum erro? Não. Tá. Prof, eu também fiz desse jeito, só que a minha ela já teve dificuldade em fazer o nível dela. Aí eu poderia baixar. Poderia baixar, né? Poderia baixar. Entendi. Só que aqui, gente, o ditado, ele... Então, dependendo do que vocês aplicarem, a gente já consegue verificar possíveis erros. Então, vamos supor. Esse que você... É que eu não estou vendo quem está falando. Quem foi que falou que aplicou no nível, mas não baixou, mas já teve dificuldade? Eu, Alana. Alana. Qual foi o nível que foi aplicado? 3. Certo, o nível 3. Então, o nível 3 eu tenho mais palavras com outras regras.
Então, aqui você vai ter uma riqueza de detalhes de qual é a dificuldade do seu paciente. Quais são as regras que ela não está conseguindo, que ela ainda não está dominando. O ortográfico. Ela teve trocas, prof. Qual trocas? Ela teve troca nesse registrando, ela colocou, parece que... Ai, senhor, cadê o negócio dela? Peraí, rapidinho, prof. Colocou com S ou com Z? Acho que ela colocou reagindo, alguma coisa assim. Ah, ela substituiu a palavra. Isso. Entendi. Só essa? O restante foi tranquilo? Não, ela teve mais uma substituição. Qual? Ela teve, em hábitos. Ela escreveu, ela teve uma omissão, na verdade. Ela omitiu H. Regra. Né? A regra ortográfica. Nesse caso, ela ainda não domina e ela está embasada no apoio na oralidade. Concordam que teve apoio na oralidade? Eu assim, na parte do texto, ela foi muito bem em todos, prof, em todos. Tanto na compreensão como na leitura. Ela lê muitíssimo bem. Só que foi na parte do ditado que pegou para ela. Ela tem quantos anos? 8. 8 anos. Entendi. Então, na questão do hábitos, realmente foi o apoio na oralidade. Então, se a gente for pensar, a consoante H, ela não tem som. Então, como que eu sei que a palavra homem, humano, hábitos escreve com H? Porque em algum momento eu já usei e eu já domino essa regra, eu já domino que são palavras que iniciam com H. Entendi. Então, talvez foi a primeira vez que ela escreveu essa palavra, né? Talvez ela não tenha lido anteriormente, não ficou registrado. Ela tenha feito cópia só. E aí não ficou registrado a forma de escrever palavras que iniciam com H, né? Então, ela teve apoio na oralidade. Já a palavra registrando, que ela trocou por outra palavra, né? E aí foi alguma confusãozinha aí de memória dela. De compreensão mesmo da palavra. Então, aqui, quando a gente fala de ditado, é importante que vocês analisem palavra a palavra e compreender qual foi a troca para poder até mesmo auxiliar na intervenção, né, na análise. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês quanto ao texto, como que foi a questão da pontuação? Professora, eu não ouvi no começo, mas eu queria tirar uma dúvida sobre a questão da leitura. No caso, a criança leu o nível 1. Ela foi para o nível 2. O nível 1, ela leu tudo bem, certinho. O nível 2, ela já apresentou dificuldade. Qual eu devo pontuar? O nível 1, que ela foi correto, ou o 2, que ela começou a ter... O nível 2. E aí para a prova. Não precisa de seguir adiante, não. No caso, se ela não conseguiu ler, nem fazer a leitura, ela também não conseguiu fazer... Ela não conseguiu nem fazer a leitura? No nível 2, não. Então, aí eu parei e voltei para o nível 1, porque ela conseguiu responder tudo, mas o nível 2 ela já apresentou muita dificuldade. Então, é nível 1 mesmo, no caso dela. Ok. Tá certinho. Professora? Oi. Eu tenho dúvidas. Vamos lá. Sobre esse negócio de nível, né? Porque cada nível é uma escolaridade. Primeira série, segunda série. Caso eu pegue uma pessoa que já é uma criança já de nível 4,
Eu só vou fazer o nível 4 ou eu tenho que fazer desde o nível 1? Não, já pode partir da série dela mesmo. Ah, tá. Era só isso mesmo. Tá? Obrigada. Isso vale também para crianças, não, né? Isso vale também para adultos, caso vocês, né, possa surgir aí pacientes de... Atualmente não existe mais, mas antes tinha o EJA, ou estou enganada? Se ainda existe o EJA. Ainda tem. Eu acho que ainda existe. Ainda Professora, tem. ainda existe sim. Então, pode ser que vocês peguem alunos, né, adultos, que porventura ou é encaminhado pela escola, enfim, por uma empresa, e aí vai de acordo, aí não vai de acordo com a idade, vai de acordo com a escolaridade. Porque o EJA nem sempre corresponde a nível médio. Às vezes, dependendo do ano que ele foi inserido, né, que ele foi matriculado, enfim, que ele foi admitido na escola, pode ser que ele esteja no ensino fundamental. Professora, Oi? eu também tive a mesma dúvida que a Carol teve, né? Que a Carol acabou de citar. Uhum. A minha filha tem 10 anos, ela tá no 5º ano, né? Certo. Que é a E antiga aí, na quarta hora de série. aplicar. Oi? Que é a antiga quarta série, né? Isso. E aí, na hora de aplicar, eu fiquei com muita dúvida, porque eu falei, será que eu inicio do primeiro nível e vou até a série dela? Uhum. Porque eu li o manual várias vezes e ficou meio que assim, né? Não ficou certo pra mim. E aí, Aí como eu que você apliquei. fez? Oi? Como é que você fez? Aí eu apliquei todos os níveis. Uhum. Mas, assim, eu também fiquei um pouco em dúvida em questão da pontuação. Porque diz no manual que você soma todos e divide por 4. Uhum. Como que a gente faz se for só no nível da criança mesmo? Aí não tem divisão. Por No exemplo, caso, vai pegar o valor total da prova. Do que se do lado padrão. somente daquele, Ah, entendi. Então eu pensei certo, porque eu fiquei muito na dúvida também, igual a Vanessa. Eu li de novo, eu ficava, calma, peraí. Eu achei meio confuso nessa parte. Se aplicou só 2 níveis, aí vai dividir por 2. Ah, Entendi. no caso, Então vai desculpa, ser Vanessa, proporcional. vai dividindo sempre pelo tanto de níveis que foi feito, né? Aplicado. Uhum. Entendi. Desculpa, Vanessa. Entendi, agora sim. E Vanessa, me conta como que foi o desempenho. Olha, ela, em questão de leitura, ela tá muito bem, assim, só que no ditado ela já teve muitos erros de pontuação, acentuação, Uhum. mas no último nível, né, que é um ditado maior, e tem palavras mais difíceis. Uhum. Ela sentiu mais dificuldade nessa parte. Na questão, assim, de leitura, ela leu bem. E aí, né, na categoria de compreensão, ela errou algumas perguntas também. Uhum. Mas, assim, porque acho que ela estava já cansada. Como eu disse, né, eu apliquei todos. Então, ela estava estressada já. E, em resumo, você classificou ela na idade dela, de acordo com a série, ou ela está abaixo? O que precisa aí de intervenção, do seu ponto de vista fonoaudiológico? Olha, ela tá, para mim, assim, ela tá adequada, só que ela precisa melhorar muito, principalmente a questão aí da escrita. Uhum. Porque, que nem eu disse, teve alguns erros ortográficos e a letra mesmo, a escrita não tá boa. A ortografia. Acho que é bom colocar uns cadernos aí de caligrafia para ela. Então a grafia dela não tá tão boa. Isso, a grafia dela. Então tem que melhorar a grafia. Então já tem uma atividade aí, um reforço de caligrafia para ela. Isso. E na escola fez muito, ela fez pouco caligrafia, como é que foi? Olha, ela não fez muito. Uhum. Ela não fez muito. Então, a partir desse protocolo, eu pude identificar que ela está precisando praticar mais. E você... Vou até comprar um caderno para ela.
E você já percebeu se é uma exigência da professora a questão da letra ou não? Não. Nunca foi. No ano passado, no início do ano passado, a professora, assim, ela meio que reclamou da letra dela. Uhum. Aí eu comprei o caderno, né? A gente utilizou e a letra meio que melhorou. Só que agora, nesse ano, como não tá indo pra escola, tá mais em casa, deu uma relaxada. Então, acho que tem que voltar com um caderno de caligrafia. Entendi. Eu fiquei curiosa. Deixa eu ver se tu colocou aqui um anexo dela? Da letra dela? Coloquei. Tô curiosa, deixa eu ver aqui. Eu sou uma mãe exigente, né? Então, pra mim, precisa melhorar. Deixa eu pegar aqui o do ditado. Posso compartilhar a tela? Pode. E aí, gente, a opinião de vocês? Vocês acham que a Vanessa tá exigente? Não, professora, acho que ela tem razão. Eu apliquei de uma prima e foi o mesmo caso da Vanessa. Ela se enquadra no padrão dela, no nível 4. Uhum. Porém, a menina estava fazendo com um pouco de pressa. E eu verifiquei, eu olhei no caderno dela, quando ela está fazendo com calma, tranquilo, a letra dela é maravilhosa. Porém, na prova, ficou literalmente só o garrancho. Sobe, vai, baixa, e letra maiúscula, letra pequenininha e minúscula. A da Vanessa aí tá maravilhosa, a filha da Vanessa, em comparação com a minha prima. Mas eu verifiquei que isso também foi depois da pandemia, pelo fato de fazer as atividades mais virtual e meio que parar de praticar. Manual, né? Isso. E Daiane, por que a pressa dela? Eu acredito que era por causa que tinha um jogo lá. Todos os outros primos, que em casa é uma creche, daí todos os outros primos estavam jogando e ela estava ali. Entendi. Mas então, ela executou todas as outras categorias no nível 4, assim, excelente. Lê muito bem. E em relação ao ditado, foi a escrita mesmo por causa da pressa. Entendi. Então, isso pode acontecer também na clínica, em consultório. Então, às vezes a criança apresenta um comportamento de se livrar da atividade, ou porque está apertado e quer ir ao banheiro e não quer pedir para ir ao banheiro, ou porque está de olho num jogo e acha que não vai dar tempo, né? Se ficar muito tempo ali executando aquela atividade de escrita. Então, professora, uma das coisas que também tinha no protocolo é a média de duração da aplicação, né? E eu não sei como foi não lembro, da Vanessa, que é ela que está apresentando essa atividade. Mas eu achei bem cansativo para a criança quando eu estava aplicando, e eu apliquei só um nível. Eu não sei como foi o dela. Às vezes a criança inicia, né, empolgada, mas vê que é muita coisa e ela acaba ficando cansada. Então, no início, não sei se você estava na aula, em consultório, em atendimento, já com o paciente, é importante que seja planejado, né, seja dividido alguns protocolos. Esse não é um único, isso vale para todos. Então, para não atrapalhar na sua avaliação, tipo assim, será que realmente o resultado é esse da criança? Ou porque ela estava cansada, ou porque estava sonolenta. Então, o interessante é que todas as vezes que for, assim como a gente faz planejamento para intervenção, para terapia, é necessário também fazer um planejamento para avaliar. Escolher quais protocolos, né, que eu vou iniciar, qual é o que vai ser meu meio, qual vai ser o meu final.
até mesmo intercalar com um jogo de interação para estimular um pouco do interesse, principalmente quando é leitura escrita. Foi aquilo que eu falei para vocês. Então, leitura escrita é uma das intervenções mais difíceis, né, até mesmo para avaliar, porque a criança, dependendo da criança, ela já está cansada, não é nem cansada, mas ela acha que é uma continuação da escola. Né? Então, às vezes, acaba vendo, já vem desestimulada. A Maria Alice, quando eu fui aplicar nela, ela estava meio assim receosa, né? Porque ela estava achando que era uma prova que eu ia aplicar da escola dela nela. Ai, tadinha! Ela ficou com tanto medo, professora. Ela chegou, tava toda acanhada. Aí eu falei para ela que não, né? Aí durante a prova ela começou a se cansar, ela começou a ficar irritada. Aí eu falei para ela, ó, se tu fizer para mim certinho, tu vai ganhar uma recompensa. Pensa na menina que se empolgou para fazer. Então. Então, às vezes, o combinado vale a pena, mas só cuidado com os combinados, né? Isso também para atendimento. Entendi. Porque senão, às vezes, a criança fica sempre refém dessa troca. Eu só faço se você me fizer tal coisa, essa proposta. Mas, às vezes, o combinado fica legal. Então, assim, olha, a gente tem essas atividades para fazer hoje. Quando finalizar, nós vamos fazer isso aqui. Né? Mas depende disso de cada paciente. Então, é interessante conhecer o paciente, porque se for um paciente que tem uma ansiedade, então tem crianças que já são ansiosas, isso pode atrapalhar, porque fica inquieta, irritada, né? Então, parece que está com o ciricutico ali, quer fazer logo. Algumas crianças não, pode acontecer isso que aconteceu com você, né? De ficar empolgada e, então vou fazer, né? Então, depende, isso vai de acordo com cada criança. Então, tem criança que a troca por uma bala dá super certo, e tem criança que a troca por uma bala não dá. Né? Exige mais, é mais exigente. Então, até para vocês verem que nem todo material dá certo com a criança, nem toda troca vai dar certo com todas as crianças. Tem que conhecer. E aí é interessante que vocês já conhecem, né? As primas, os sobrinhos, né? Os amigos, e aí fica mais fácil a negociação. Só para a gente finalizar sobre essa escrita, algumas me falaram que precisa melhorar. É unânime? O que vocês acham aí? A do paciente da Vanessa, da filha dela. Eu achei a caligrafia dela boa para a idade dela, só que com prática de caligrafia, né, pode melhorar mais ainda, mas eu achei boa. Então, se a gente for pensar que ela está no 5º ano, e aí ela já vai para o ano que vem para o 6º. Mas então, ela não tem 8 anos, professora, eu entendi que ela tinha 8 anos. Não sei, é essa, Vanessa? Ela tem 10. Ela tem 10? Ela tem 10. Tá. Eu achei que já tinha 8. Não, tá vendo? A letra parece... por isso que eu tô indignada. Menor. Não é? Vocês não têm essa impressão que a letra é de uma criança menor? Sim. Então, realmente, Vanessa, dá para melhorar sim o tracejado, tá? Então, os formatos, amplitude, daqui a pouco você pode até exigir dessa escrita de forma alinhada, mesmo sem pauta. Olha, eu ainda achei ela alinhada, viu, professora? Porque tem muito adulto que vai escrever numa folha. Olha, só por Deus, viu? Isso tem uma minha aí até que tá meio desalinhado também aí, nível 4, né? O meu ditado aí tá bem... Não, em geral, ela conseguiu sim manter, mesmo sem pauta, ela conseguiu sim ter um certo alinhamento. Mas dá para melhorar sim, né? O formato, a amplitude, o M, né? Tá muito espremido ali. Então, tem que dar mais uma encorpada aí nessa letra. Parece realmente de uma criança menor. Em questão de espaço também.
Às vezes ela deixa muito juntinho e a gente se confunde na hora de ler. Exatamente. Tá? Deixa eu ver o que mais. E aí, meninas? Então, a Vanessa já falou. Deixa eu abrindo aqui. Deixa eu ver o da Vanilde. Vanilde, quantos anos? 7, professora. 7. Tem 7 anos. Ah, bichinho sofre com a Vanilde, né, Vanilde? Oh, meu Deus, professora. A mãe é exigente, vai ser fonoaudióloga. Olha lá, 7 anos, ele já consegue fazer letra cursiva? Como é que tá esse processo? Então, a professora dele, professora, por enquanto, ela está fazendo só a letra de forma ainda, né? Eu até questionei com ela sobre isso, uma vez que eu falei com ela falou assim que, calma, mãezinha, devagar, né? A gente vai colocar ele para cursiva, mas agora não, tá muito cedo, e assim vai. Assim, ele tá no primeiro ano? No primeiro ano. Certo. Mas aí, o projeto... Mas então a escrita cursiva, a exigência é no segundo ano. Isso, pelo que entendi dela, é no segundo ano. Igual a leitura. Eu também conversei com ela sobre leitura, né? Porque eu muito apressada, que ele tem até o 4º ano para aprender a ler muito bem. Eu estou muito apressada. Agora ele está começando. Não, mas calma, ler muito bem, o que seria ler muito bem para ela? Porque agora, professor, eu até falei para ele, está juntando só as consoantes com vogal e lendo a sílaba. Ele está conseguindo fazer isso. Mas aí, tipo assim, quando eu cheguei nela e questionei com ela sobre isso, né? Ela falou assim que estava cedo para mim fazer isso. Ele é no tempo dele e que ele tem até o 4º ano para ele ler. Tá. Professora, é assim. Já não falo mais, entendeu? Bota um repouso para querer. E ele já está lendo palavras simples? Já. Casa, bola, o meu nome, ele lê, o nome dele, da irmã dele. Algumas coisas bem simples ele lê já. Junta as palavrinhas, lê, tipo, como é que é casa? Ele fala caça, entendeu? Ainda tá na leitura. Leitura. Entendi. Entendeu? E assim, tudo que eu peço para ele escrever, se eu soletrar para ele, ele faz. Se eu soletrar. Agora, se eu falar assim, tipo assim, Arthur, escreve para a mamãe, a professora é bonita. Aí ele vai lá. Como é que é mesmo, mãe? Aí eu falo, vou pôr Fê, aí tá assim. Ele faz. Então, mas ele consegue escrever se você silabar. Silabar para ele consegue escrever algumas palavras. Entendi. Só que assim, ainda ele tá muito, professora, consoante vogal. Não tem, tipo, igual eu falei para ele, consoante, vogal, ele ainda tá assim, comecei algumas coisinhas com ele por causa do livro que a professora deu, né? Agora, tem umas 3 semanas que a gente comecei alguma coisa com ele de vogal, de consoante, vogal. Mas é só consoante, vogal. Prof, é interessante que ele não lê o encontro consonantal. Ele só lê a letra ou lê só uma sílaba. Por exemplo, aí que está escrito prato. Ele ia ler só P e rato. Ele não ia ler o pra. Aí, tipo tem o blé, professora, ele lê assim, B, lé. Tá vendo? Ele lê desse jeito. Não lê o blé. Entendi. Mas isso também é um reflexo da escola. A escola está trabalhando encontro? Então, eu falei para a senhora, tem 3 semanas que a professora começou a me dar atividades de consoante. Só que, tipo assim, uma vez por semana, que ela me dá essa atividade de consoante. Entendeu? Aí, assim, eu estou trabalhando com ele ainda, né? Algumas coisas ele consegue fazer, mas outras não ainda, né? Para ele ainda ela falou que para ele é muito. Então, mas devagar, né? Mas nesse ano,
foi trabalhado encontro em algum momento? Não. Com ela mesmo, ela mandou para mim, só foi essas 3 vezes. Só. Durante a pandemia toda, só foram essas 3 vezes? Sim, agora, umas 3 semanas começou. Entendi. E antes? Entendeu? E antes, não. Ah, então, Rânia, por isso. É um reflexo da escola. Desculpa. E, assim, eu já percebi que ela só passa uma vez por semana esse tipo de atividade. Uhum. Tipo na quinta-feira ela passa, quinta-feira ela passou, entendeu? Aí as outras é de leitura de simples, né? Mas de encontro funcional é uma vez só por semana. Entendi. Então, na terceira semana. E ele consegue fazer leitura, vamos supor, dessas palavras que estão mais simples. Lua, ovo. Sim. Asa, ele fala assa. Deixa eu ver o que mais. Batata, ele falou. Prato, ele não falou prato. Entendi. Ele colocou bem assim, perrato. Uhum. Entendeu? Domingo, ele não consegue falar. Professora. Outra coisa que ele não faz o rá, né? Tipo, o que é vibrante, ele só faz o rá. Ele leu aí, ele não leu xícara, ele leu só xícara. E na aí fala? Todos ele lê só assim. Na fala ele fala normal, né, Van? É normal, então. Só na leitura, prof. Ele não domina a regra. Sim. Né? Ele não tem ainda o domínio que realmente de xícara eu preciso vibrar o R entre 2 vogais, né, para ter um som mais forte. Uhum. Então ele só domina uma regra do R, que é o som do RR. Exatamente. Né? Então ele não. E isso pode ser também reflexo da escola, que talvez não foi trabalhado as outras variantes, né, das consoantes, do R, do SE, do S, que tem S. Não, ainda não. É na letra L ainda, professora. Então, por isso que quando ele lê asa, ele lê aça. Isso, porque o som de S, né? O som do S. Do S. E aí vocês acham que eles estão usando qual rota? Fonológica ou rota lexical? É a lexical, né? É a fonológica. A fonológica? Porque ele faz a conversão de letra e som. Ah, verdade, questão do R, né, do S. Eu não entendi. Ele utiliza a rota fonológica, que é a rota que nós utilizamos para fazer leitura de palavras desconhecidas, né? De palavras que eu ainda não tenho domínio de regras. Então, eu preciso fazer conversão. Então, e essa conversão dele é por conta realmente que ele não domina as outras representações da consoante. E aí, se ele utilizasse a rota lexical, ele não precisaria ler de forma silabada. Ele ia bater o olho e ia falar xícara. Porque ele já sabe que o X tem esse som, que não é o som do Z, que o R tem um som forte, é um som vibrante. Oi. A senhora, como um profissional, assim, nesse termo, a senhora acha que ele está, assim, que é normal isso aí ainda nele, a idade dele? Então, ele está sendo um reflexo da escola. Então, por isso que é importante vocês considerarem também não somente o nível escolar, mas também vocês considerarem o contexto da escola, o que está sendo realmente exigido, o que já foi conversar com a professora, pedir um relatório, porque
Quando que a gente realmente consegue verificar que há uma dificuldade de aprendizado? Quando a escola oferta nível, vamos supor, já exige leitura, já exige uma boa escrita, então já foi falado sobre encontro, sobre isso, e a criança não consegue acompanhar. Vocês conseguem me entender? Sim. Agora, Sim, quando eu não tenho a oferta para leitura, para escrita, não tenho a exigência e é feito o ensino realmente mais raso, e a criança também me apresenta conforme a oferta da escola, então eu ainda não posso afirmar que ela tem uma dificuldade de aprendizagem, porque ela está correspondendo ao que a escola está ofertando. Então, porque assim, professora, ó, quando eu comprei os materialzinhos dele da escola que a escola exigiu para a gente comprar, eu comprei 2 livros de caligrafia para ele. 2 livros. Tanto a caligrafia e a letra cursiva, né? Uhum. Aí, quando foi agora, no segundo semestre desse ano, teve reunião, né? Eu fui lá e falei, professora, então, como é que fica sobre o caderno de caligrafia? Meu filho não mandaram para ele caderninho de caligrafia, como é que vai ser? Não, mãezinha, não, a gente vai devolver o caderno, porque decidido esse caderno de caligrafia só ano que vem. Uhum. Eu fiquei assim, entendeu? Quer dizer, me pediram o caderno de caligrafia esse ano, eu levei, né? Mas ele não foi o caderno de caligrafia ainda. Uhum. Tá lá, né? Entendeu? E assim, Entendi. se eu colocar, eu tinha um caderno velhinho aqui, eu não tenho mais. Eu escrevi um pouco, mas ficou 2, 3 páginas só, né? E ele fixa muito na letra, não sei se eu não dou a letra agora aqui, não sei o que ele escreveu mesmo, não é esse o nome? Bastão? Letra de forma? E de forma, isso, ele gosta muito de forma, né? Uhum. Mesmo ele fazendo as duas páginas que eu pedi para ele fazer, mas ele gosta muito de forma. Só que, tipo assim, eu poderia melhorar ele se eu colocar ele para fazer caligrafia, né? Letra cursiva, né? Uhum. Ela falou para mim que me calma, que a escola pediu, mas o pai exigir menos só no ano que vem. Tá bom, professor. E assim a gente fica, né? Depois que a gente fica de mão atada, porque a gente quer fazer, mas a professora fala que não está na hora, então é muito cedo, eles têm que ter, ela sempre fala, ele tem que ter 4º ano, mãe, para fazer isso, só que, tipo assim, hoje eu vejo essa deficiência na minha filha, entendeu? Eu também fiz isso, entendeu? Aí, como esse ano foi de ano de pandemia, mas se Deus quiser, ano que vem ele já vai com uma aula de reforço. Entendi. Os 2 uma aula de reforço. Entendeu? Outra coisa que eu ia te Vai disso perguntar. aí. Em casa, como que tá o hábito da leitura? Vocês têm algum momento de fazer leitura juntos? Sim, eu comecei a ter esse hábito tem pouco tempo, tem uns 4, 5 meses, mas eu comecei. Eu comprei muito, porque não tinha aqui, né, como estava na escola, então estava com pegar, né? Aí eu comprei aqui na papelaria, aqueles bem fininhos, não tem? Com pouco, aí um dia pouco texto, né? Isso, que tem 2, 3 frases na página. Perfeito. Então, aí um dia eu leio, aí ele vai soletrar. Então, por isso que eu falei para a senhora, ele está soletrando. Ele começou a soletrar depois que eu comecei a comprar um livrinho para ele soletrar comigo, entendeu? Perfeito. Porque nem isso ele fazia. Entendeu? Nem isso ele fazia, professora. Perfeito. Então, eu fiquei preocupada por causa da minha filha, foi da mesma forma. E hoje eu luto com ela para sair, entendeu? Então, mãe, tá muito... Vanessa, talvez vai ser realmente, né, vai valer a pena aí você colocar um reforço fora. Sim. E não sei quais são as suas possibilidades, mas uma coisa que às vezes dá certo, não são para todas as crianças, e eu nem estou fazendo propaganda, mas para algumas crianças dá certo, que é o Kumon. Tem Kumon para português.
Eu procurei, isso que eu vou colocar mesmo, isso que eu vou colocar mesmo. É ali. Para algumas crianças para algumas crianças dá certo. Eu fiz para a professora Kumon. Muito bom, Kumon, muito bom. Pois é, para algumas Muito crianças bom dá mesmo. certo, para algumas crianças dá certo. Outra coisa também que é bom desenvolver isso para todas, né? Estimular jogos de raciocínio. Então, jogos, isso fora leitura escrita. Então, jogos Sim. com quebra-cabeça, jogos de xadrez, jogo de dama, jogo, até mesmo aqueles banco imobiliário, porque são jogos que vai estimular o cognitivo da criança, pensamento rápido, e a gente começa a estimular também outras habilidades que também são favoráveis e é base para a leitura escrita. Isso que eu vou fazer mesmo, professora. Tá? Eu estava esperando ele terminar esse ano, porque não pode fazer nada por enquanto, né? Mas eu já fui, até conversei com uma senhora aqui, né? E a gente vai atrás disso aí, vai disso aí mesmo. Porque quando eu fiz com a minha filha, aí todo mundo falou que eu estava em desespero, que eu estava isso e aquilo. E hoje eu vejo a situação dela, entendeu? Ela tem um pouco de algumas coisas, né? Uma deficiência, o fato disso aí, entendeu? Que na hora que... Hoje eu coloquei ela no colégio particular, e ela está sofrendo. O particular é diferente do colégio do governo. E ela sofrendo um pouco, entendeu? Então, por isso mais que eu falei, não vai acontecer com ele também, não. Né? Sim. E igual a professora dela falou, ela chegou numa escola que tinha uma professora para a sala toda, né? E agora ela está com 5, 6 professores, né? Então, assim, é muita coisa para a cabeça dela. Mas isso aí, se eu tivesse colocado lá na frente, ela no particular, não teria acontecido, mas eu não tinha colocado, né? É assim mesmo. Não, mas tranquilo. Obrigada, professora. Então, vamos lá. Cadê as meninas? Estão aí? Cíntia, Renata, Carla... A Carla Letícia está. A Renata saiu, Cadê a Cíntia? Carla? Queria que me falasse, né, paciente de vocês. Eu vi aqui que tem 9 anos. Não? Então, depois a gente volta. A Rani fez com a Vanilde, né, Rani? Isso, prof. Vamos. Cadê a Kathleen? Tá aí, Kathleen? Então vamos de Carol. Oi. Carol e Agnes, né? Isso. Então vamos lá. Eita, mudei aqui. Então, segundo ano. Tem 8 anos. Tem 8 anos. E aí, me contem, como que foi a aplicação? O que vocês encontraram de resultado? Professora, a aplicação em si foi tranquila. Não teve... ela é uma criança assim que ela é bem prendada, entre aspas, né, que a gente fala, porque ela sabe muito. Algumas coisas assim que ela errou, mas foram poucas. Oi. Sim, professora, e em questão, ela também é muito ansiosa. Aí, às vezes, a ansiedade dela atrapalha um pouquinho ela. Ela mesma confessa que ela tem ansiedade, tanto que ela fica, tipo, vai começar? Ela não pergunta, mas a gente vê nos olhos dela que ela tá esperando que comece logo a próxima prova, né? Entendi. Então, calma, vai no teu tempo, lê devagar, não tem pressa. Tanto que os erros que ela cometeu não foi nem, tipo, por não saber, porque quando ela leu de novo, ela leu de forma correta. Entendeu? Mas o problema foi o nervosismo dela. Só nervosismo e ansiedade. E ela estava prestada para alguma coisa ou não? Ela tem um comportamento mesmo de ser mais assim? Porque ela fica nervosa mesmo, entendeu? Tipo assim, esse não é o primeiro protocolo que a gente aplica nela.
Teve os outros. Os Tadinha! outros ela também ficou nervosa. Ela mesma falou que quando a mãe dela avisa ela que a gente vai aplicar, ela já fica nervosa esperando. Entendi. Realmente o problema dela é só ansiedade. Muita ansiedade. É E uma ela criança- mesma consegue identificar a ansiedade nela. Entendi. E é uma criança que vocês percebem que ela é exigente consigo mesmo? Não, professora, Um porque pouco, Agnes. Porque teve uma hora que a Agnes falou ponto de interrogação para ela. E ela esqueceu qual era o ponto. Aí a Agnes não falou porque fazia parte da prova, né? Aí quando finalizou, a Agnes foi falar qual era o ponto. E ela ficou, tipo, com uma cara, tipo, eu sabia, era para mim ter acertado. Mas em questão de ficar, eu deveria ter. Ela não fala em nenhum momento disso, não fala, mas dá de perceber um pouco que ela se cobra nas coisas que ela é. assim, ela ficou meio assim por conta do ponto de exclamação, né? Que ela até fez uma cara do tipo. Não foi exclamação, foi interrogação. Aí eu falei, Só que assim, tudo que ela errou, ela reconheceu que errou, tanto que ela falou, eu falei tal coisa errada, né? Ela, mas deixa. Ela se autocorrigia. Entendi. E aí, o que vocês acharam da grafia dela? Eu acho que para a idade dela tá muito bom. Eu também acho, professora. Sinceramente. Tanto que eu fiquei admirada com a letra dela. Júlia Henrique! Vai te machucar. Ai, desculpa, professora. Entendi. Então, vocês conseguem perceber que ainda não tem um domínio de letras maiúsculas e minúsculas, não é? Isso, no início de frase. Início de frase, nomes próprios. Aqui também, competir com N. Ainda não. Essa foi que a Agnes falou, que ela errou e depois ela meio que se corrigiu, mas tipo, já passou. Coloquei no... Ai, meu Deus, lá na parte de cima do relatório. Que ela trocou M por N. No ditado, né? Então, possivelmente, talvez ainda não foi abordada essa regra na série dela. Ou se foi abordado, ela ainda não domina. Oi. Mas a senhora percebe que no importante, no lugar de N, ela colocou M? Cadê o importante? Aí Sim, ela escreveu de forma correta. Assim, ela ficou, tanto nesse competir, ela ficou na dúvida, ela me perguntou. Aí eu repeti para ela, competir, para ver se ela pegava, né? Mas aqui ela fez certinho, o M antes do D, o M antes do P. Sim, foi só que ela ficou mais assim na Só dúvida. essa aqui, Não, engraçado, a professora foi a Agnes, tipo, meu Deus, será que eu posso falar? Eu acho que ela percebeu, ela com P, aí ela percebeu. Aqui ela acertou acentuação gráfica. Eita, Julinha. Ai, mano, tá Ela difícil. está correspondendo à idade dela, à série dela. Sim. Ao meu A senhora ver, percebe que na cópia ela faz tanto maiúscula quanto minúscula? Então, aqui, vocês deram um comando para ela que tinha que copiar a palavra, né? Isso. Eu falei para ela, você tem que copiar do jeito que tá aí. Maiúsculo no maiúsculo, minúsculo no minúsculo. Entendi. Então, é por isso que ela executou dessa forma. E esse aqui a resposta é a letra dela. isso. Entendi. Não, tá com uma letra bonitinha.
Parabéns. Olha, eu tenho para mim que ela também é cobrada em casa que nem eu fui, viu? Porque a nossa tia é formada em pedagogia. Entendi. Entendi. Mas ela é bem tranquila, professora, ela é bem esperta. Bem mesmo. E contar da leitura dela, que a Agnes, acho que vai comentar. Ela, às vezes, lê muito rápido, que a gente pensa ela não vai entender nada. E no final ela entende. Eu fiquei, gente, como assim? Sim, ela lê muito Às vezes ela rápido. esquece uma palavrinha só e ela volta para ver, mas, tipo, geralmente ela já entende de primeira, já tem a compreensão, né, assim que lê. Só algumas coisas ou outra que ela tem que ler para saber se a resposta realmente é aquela que ela tá achando que é. E em questão da leitura dela, ela lê rápido, principalmente por conta do nervosismo. Tanto que os erros que ela teve na leitura foi justamente por conta do nervosismo que ela estava. Entendi. Porque quando ela relia de forma correta. Não, assim não, assim não. Mas ela respeitava as pontuações. Sim. Perfeito. Ok. Então vamos lá para o próximo. Daiane e Cris. Daiane e Cris já é uma criança maior. 11 anos. Então, prof, eu anexei só a ficha de inscrição, de pontuação. Ah, tá. Eu tinha ficado com dúvida se era preciso anexar todo o protocolo aplicado, todas as categorias, tipo o ditado, a cópia, né? E como ela teve um bom desempenho em todas, tirando a escrita, eu não anexei por esse fato. Tá. E o que aconteceu na escrita? Na escrita foi da mesma forma da Vanessa. Ela, tanto no ditado quanto na escrita espontânea, ela escreveu respeitando todas as pontuações, as regras da língua portuguesa, porém apresentou uma descaligrafia, uma letra, ora era letra grande, ora era minúscula. Na verdade, feia mesmo, mas não fora das normas da gramática. A ortografia correspondeu, mas a grafia não. Exatamente. Entendi. Mas enquanto a leitura estava tudo ok, ditado também. Entendi. A grafia é justamente pelo uso, né? E a gente vai voltar naquela tecla sobre a caligrafia, né? Pela prática. Hoje são poucas escolas que adotam, né? Exige realmente atividades em caderno de caligrafia. Antes era mais comum, hoje está ficando cada vez mais raro adotar essa nova modalidade, né? Essa prática. E aí tem professora que não exige, e a gente pode até observar, não sei se é uma impressão minha, mas quanto mais nova a professora é, menos exigência ela tem em relação à grafia, concordam? Sim. Eu percebo que é mais de profissionais mais antigos, né? Que tem... Verdade. Eu acho que nem sempre. Porque, ó, tipo, a minha mãe, desde quando ela começou, ela sempre foi muito chata em questão disso. Eu falo que eu nunca queria ser um aluno dela, porque ela é muito exigente em tudo. Tira a comida, que fiz caligrafia, enfim, não vem ao caso. Mas a minha mãe é muito exigente com os alunos dela. E é, tipo, com todos os anos, todas as turmas, e coitado deles, eu falo que eles sofrem. E ela tem quantos anos de sala de aula? Calma aí que eu vou perguntar. Então, prof, em relação aos níveis, eu apliquei todos, em todas as categorias, exceto a primeira que tinha que aplicar de 1 ao 4º nível, né?
Mas até a categoria 6, todas foram aplicadas no nível 4. Equivalente à série que ela estuda, 5º ano. Aí eu vi aqui que na categoria dela teve um jogo, né? Sobre o. E ela fez o apoio na oralidade. E aí, se a gente fosse considerar, não seria nenhum erro, concordam? Porque é uma palavra em inglês. Sim. Né? E aí, realmente, a forma de escrever, ela escreveu aquilo que ela deu conta, né? Que é apoio na oralidade mesmo. Ela escreveu da forma como ela fala. Então, ela escreveu como... na verdade, ela está imaginando como que seria a palavra, porque talvez ela ainda não viu essa palavra escrita, por mais que é um jogo que ela tem o hábito, né, de fazer o uso, mas não é sempre que ela se atentou ali à forma correta de escrever o joguinho. Né? E aí ela fala mais do que realmente escreve o jogo. Voltei. Oi. Contando com o tempo de creche que ela teve, que ela já teve uma creche, né? São 12. De atuação em sala de aula pela prefeitura, 9. Aí eu tiro pela minha prima também. A minha prima, assim que quando ela começou a atuar já, até hoje ela é assim. Ela sempre foi muito rigorosa com caligrafia. Sempre, sempre, sempre. Ela sempre pega no pé. E eu tive uma professora de inglês, que no meu último ano na escola foi o primeiro ano dela de atuação. Eu fui a única da sala que não tive que fazer caligrafia com ela. A única, porque era outra que só por Deus. Acho que eu só tive sorte de pegar professores bem rigorosos em questão a isso. Que bom. Então, vai do perfil, né, profissional. E aí vocês já passaram isso na pele, né, de ir para a escola e observar diferentes perfis, né, de todos da escola pública e uma que está lá somente pelo salário, para cumprir horário, o outro está lá comprometido com a qualidade, comprometido com a educação, com o ensino. É verdade, porque eu já tive professor que não cobrava caligrafia pelo fato da letra dele ser horrível. Então, ele mesmo falava que não ia cobrar de ninguém pela dele ser ruim. E toda vez, quando era para passar a tarefa em quadro, eu sofria, porque ele me botava para escrever. E eu era criança, né? Eu falava, não vou falar não. Aí eu ia. Aí eu copiava 2 vezes, no quadro e no meu caderno, porque ele não deixava nem eu tirar xerox dos outros. Eu já tive um professor assim parecido, mas ele tinha um discurso diferente. Ele falava para a gente que ele podia escrever ruim, que ele já era velho, que ele era professor, mas que a gente não. Então, ele exigia a nossa escrita de forma legível e ele devolvia a atividade. Em matemática, ele devolvia a atividade. Olha, pode refazer que eu não entendi o resultado, eu não entendi nada aí. Pode refazer, e aí tinha que refazer com a melhor letra possível. Esse meu professor não. Ele falava que ia deixar porque a dele era horrível. Mas como eu já tive um de matemática também, que a dele era feia, mas escrevesse um número que não desse para entender. Só por Deus. Tudo bem. Tudo bem, Daiane, Cris. Vamos lá, Carla. Já tá aí a Renata ou já saiu? Estou aqui, professora. Vamos lá? Então, essa avaliação que a gente fez foi um pouco complicada, porque foi com um primo da Cíntia. Então, ela que vai saber falar mais ou menos como que foi a parte dela. Eu só montei. Professora? Vamos, Cíntia. Então, esse meu primo, ele, na verdade, ele tem 9 anos, só que ele não desenvolveu muito, a mãe dele não incentiva, ele faz troca, ele não consegue ler direito ainda, ele lê soletrando.
Ele tem qual ano na escola? Ele tem 9. Ele tem 9 anos. E qual ano escolar que ele tá? Ele tá no terceiro. Certo. Terceiro ano, tá. Como a família dele também assim, é bem simples, a mãe dele também não teve estudo, então ele não tem tanta incentivação. Uhum. E aí ele conseguiu aqui, eu tô vendo que ele conseguiu fazer cópia. No ditado. Aqui ele conseguiu. No ditado eu tive que ir falando pra ele, tipo assim, ó, N, A, daí eu fui falando desse jeito pra ele poder fazer. Ele conseguiu. Então Ele não conseguiu. vale. Não vale. Não. Ditado tem que ser realmente da palavra. Uhum. Então eu compreendi para auxiliar. Então isso na avaliação, se ele realmente não dá conta, realmente ele não consegue fazer o ditado, tá? Então aqui realmente seria realmente para fazer o ditado, tem que ser realmente da palavra, não soletrando. A escola também, professora, a escola também onde ele estuda, eu acho que lá eles não passam. Eu acho que mesmo na prova ele errava, eles. Já chegou algum simulado da escola, alguma provinha? Não. Não, nunca vi dele. As atividades estão vindo? Ele nem faz, ele não procura ir atrás, ela também não entende nada, então eles nem. Entendi. É complicado. Então, 9 anos. E você é o que da mãe? Eu sou sobrinha dela. Sobrinha, né? Uhum. Só que eu não vejo tanto deles. Entendi. Então, ele vai ter dificuldades bem maiores, Cíntia, porque 9 anos já é exigido para ele ler, já é exigido que ele, né, que em prova de ditado, que ele conseguisse realmente realizar a prova. Então, ele está bem abaixo, porém, você não tem mais dados da escola, né? Não. Na verdade, na escola dele, eles pediram encaminhamento pro neurologista. Eu sempre achei que ele tem alguma dislexia ou ele deve ter algum. Não sei. Ele deve ter algum problema. Ele não para quieto. Ele é hiperativo. Ele não para quieto. Se mexendo toda hora. Uhum. Então, mas tinha que verificar também o que ele tá, qual é como que é o desempenho dele na escola. O que a escola já ofertou durante esse tempo que ele está na escola e que ele não dominou. Então, geralmente, para a gente conseguir aí chegar no diagnóstico, até mesmo para determinar se ele tem ou não uma dificuldade de aprendizagem, a gente também precisa dos dados da escola. Senão, a gente vai cair naquele caso da Vanilde, né? Que a escola não está ofertando o que é para ser ofertado com o nível escolar. O ensino dele é muito fraco lá na escola, porque às vezes até a Sofia, que tem 4 anos, sabe mais coisas do que ele. E é a mesma escola ou não é outra? Não, ela é particular. Entendi. Então, para esse caso, né, se fosse possível, uma das coisas que geralmente a gente orienta como profissional é fazer uma reflexão sobre a troca da escola. Outra, se a gente consegue, né? Se os pais conseguem fazer a troca da escola por outra que exige um pouco melhor, enfim. Outra, não consigo trocar de escola.
Então, vamos pensar em colocar no apoio, né, no reforço, algum curso que vá aí suprir o que a escola fica a desejar. Estimular em casa com atividades de leitura, né, mais atividades de jogos para estimular o raciocínio, a cognição. E aí algumas estratégias seriam essas, né, para poder a criança não encontrar mais dificuldades ao avançar da idade. Porque hoje ela tem 9 anos, ano que vem ela vai para 10 anos, em 2022, 11 anos, e se não for feito nada nesse tempo, essas dificuldades vão permanecer até chegar realmente no ensino médio. Eu acho que é bem complicado, porque a família dele, tipo assim, a mãe dele não entende. Eu já tentei colocar ele até junto com a Sofia, para ver se incentivava ele a estudar. Só que não resolve nada. Entendi. Poxa, é bem complicado. Sim. Ele tem outras irmãs. A irmã dele tem 23 anos. Eu acho não, tenho certeza que ela tem alguma dislexia. Porque até hoje, ela com 23 anos, ela passa assim na escola, mas ela não entende nada. Nem no filme ela entende. Ela pergunta o que está acontecendo, por que está rindo, ela não entende. Se a gente contar uma piada para ela não vai entender. Então não é uma dislexia. Pode ser o que então? Aí tem que ser investigado, mas dislexia a gente já sabe que não, porque a dislexia, a gente só pode afirmar que é uma dislexia tudo que envolve a dificuldade de leitura. Então ela não consegue. Mas você também, não sei, né? Tô supondo aí, pelo seu relato, ela tem uma dificuldade de compreender filmes, mas compreender filmes não exige leitura. Leitura também, ela coloca as coisas assim, até em rede social, ela às vezes fala coisas que não tem nada a ver. Mas o filme que você está me falando é um filme legendado? Não, normal. Então não tem a ver com a dislexia, entendeu? A aprendizagem também, ela não consegue. Então ela tem uma dificuldade maior que a realmente leitura, que não se encaixa na dislexia. Entendi. Entendeu? A dificuldade dela é maior. Os 3 são todos da mesma família. Não sei se é por causa da mãe deles. Poxa, valia a pena ser investigado, Cíntia. Né? Vale. E aí, o que você achou da aplicação? Foi fácil, manuseio? É fácil de aplicar. Uhum. É complicado. Entendi. Então, daria conta de aplicar em outra criança? Sim. Perfeito. Então, tá. Então, vamos lá para falar com a Ana Paula. Ana, 7 anos. Tá no 2º ano. E aí, me conta. Professora, eu achei que ela foi bem, de acordo com a idade dela. Uhum. Né? Ela escreve, mas só que ela tem apoio à oralidade. Uhum. Mas cópia, ela foi bem. A criação do texto, né? Conforme a imagem que foi colocada, ela soube desenvolver. Uhum. Eu fiz esse teste com a Kathleen também. Uhum. E a leitura também, ela leu bem, o texto sem erros, e respondeu no caso dela era de ligação, né? Uhum. Ela fez a ligação toda correta. Uhum. Às vezes até eu esquecia da resposta, mas ela lembrava certinho. Lá, uma coisa assim que eu tive dificuldade é porque na casa dela tem a irmãzinha dela pequena. A irmãzinha dela, meu Deus, ela perturbava bastante ela, né? Enquanto ela estava fazendo o teste. Uhum. Mas eu não tive dificuldade com ela em questão de ela ter preguiça, de
de fazer atividade, de desenvolver nada, porque foi a primeira vez que eu fui fazer o teste com ela, mas a avó dela já fez o curso de fono, ela não concluiu, mas já fazia as atividades com ela. Entendi. E a irmãzinha dela também, a mãe dela já faz uns testes com ela, né? E ela já entende, assim, um pouco de como é a forma que aplica, para que vai servir aquilo para mim. Uhum. Eu fiquei curiosa, quem é? Ai, professora, eu não sei o nome da avó dela, mas ela era lá na São Lucas mesmo que ela fazia. Eu esqueci o nome da avó dela. Entendi. E então é uma criança que já lê todas as palavras, o encontro. Sim, ela faz a leitura correta. Só para escrever que ela tem uma dificuldade, né? Porque ela faz apoio na oralidade. Uhum. Aí mesmo, ó, no ditado, dá para ser observado. Ela escreveu, né? Na minha escola. Uhum. Viu? Ela é porto-velhense mesmo, né? Ela é. Vocês compreenderam por que eu falei isso? Por conta do NH, que é, né, geralmente a dificuldade da pronúncia. E é que ela acabou refletindo na escrita. Sim. Tem professores, ó, ela escreveu com final I, né? Só com Sim. S. Muito bem. Inteligentes, ela não errou. Ela escreveu com G, com N. Não errou a regra. Muito bem. Eu tive mais dificuldade, professora, nos cálculos, na hora de fazer os cálculos, mas a aplicação do teste foi bem tranquila. Uhum. Muito bem, Ana. A Alana, já falou, Alana? Já, né? No começo, prof. Então vamos lá. Cadê aqui? Vamos ver quantos anos, Alana? 8. 8 anos. A letra é bonita. Dá para melhorar um pouquinho o traçado, mas tá bonita para 8 anos. Eu também acho. Bonitinha. E aí? Como que foi? Prof, com ela eu não tive muita dificuldade, não. O problema dela foi na parte do ditado e na hora de fazer um texto espontâneo. Uhum. E ela não conseguia ter uma imaginação. Aí eu tinha que dar, tipo, dicas para ela poder tentar criar algum conceito daquilo. Uhum. Mas fora isso, ela é muito boa. Principalmente na leitura. Eu acho incrível a leitura dela. Leitura fluente. Isso. E ler encontros, palavras acentuadas. Tudo, prof. Tudo certinho. Tudo bem. Então, eu tô vendo aqui na escrita dela, no ditado, ela começa a escrever com letra maiúscula. A regra do N antes da consoante, né, ela domina. Ela tem uns exageros aqui de vírgula, que ainda não domina a regra de pontuação. E aí, convenhamos, não é fácil, não é? Não, acho que para a idade dela ainda é muito, né? Não é? Ainda mais vocês aí que pegaram agora a correção dos TCCs. Senhor. Né? E às vezes a gente acha que a gente leu, releu, já foi para o orientador, já voltou. Meu Deus, como que eu não vi isso, né? Ah, eu não sabia que escrever dessa forma. E não é fácil a regra de vírgula. Então eu vi que aqui ela colocou várias vírgulas. Mas é de acordo com a idade dela. Tudo bem. Ela só teve essas substituições aí no resistando, no tumores, no hábito.
Uhum. A escrita espontânea, isso o que vocês acham sobre a dificuldade em produzir textos? De onde vem essa dificuldade? O porquê dessa dificuldade que está sendo tão comum? Eu acho que deve estar relacionado à falta da prática, né? Antigamente, a gente trabalhava muito isso dentro de sala. Hoje é muito na era digital. As crianças escrevem pouco e ficam muito presas a computador, celular, jogos. Exatamente. Exatamente. Então, se a gente for pensar anos atrás, tinha dentro da disciplina, né? Era dividido, não sei como que é hoje, não estou nessa vivência de perto aí da educação, de ensino infantil e fundamental, ensino básico, mas dentro da disciplina de português era dividido em ortografia, né, que era parte da gramática, da caligrafia, da grafia e de produção. Então, acho que vocês, não sei se vocês já passaram por isso, mas algumas escolas, alguns professores colocavam música para ouvir e depois a gente tinha que escrever sobre a música. Ou desenhar sobre a música. Quem já passou por isso na escola? No meu caso era filme, prof. Também. Eu também, professora. O meu também tinha que contar o final de semana, como tinha sido o final de semana. Produzir um diário. Não era? Tinha que produzir. A gente voltava de férias, falar como foi as nossas férias. Exatamente. Ou até mesmo ler um livro e escrever, ou até mesmo falar sobre ele, né? Exatamente. Tinha que fazer uma síntese, né? Um resumo. Isso de acordo com a série. É claro que o ensino médio, a exigência é maior. Né? Era mais parte já era preparação para o Enem, preparação para os vestibulares. Mas para o ensino fundamental, realmente o que você escreveram aí era a regra falar sobre as férias. Então era a regra falar sobre assistir um filme, a gente já sabia, a gente adorava assistir o filme, mas já sabia que depois do filme tinha alguma atividade que tinha que entregar. Eu era daquela que ficava anotando partes do filme porque eu sabia que eu iria esquecer. Pois é. Ô, prof, eu não sei se para ela o ditado pega tanto, porque eu perguntei dela se ela sabia o que era o ditado, se a professora dela já havia feito com ela. Ela disse que nunca. Que nunca tinha feito, né? Pois é. Então, eu realmente desconheço hoje como que está aí a questão. Isso vai de escola para escola, não é regra. De escola para escola vai mudar aí a pedagogia, né? A metodologia pedagógica. Outro fator... Oi, pode falar. A prática de leitura também influencia, não influencia? Exatamente, era aí que eu ia falar. Antigamente as professoras mandavam leitura com família, tudo. Hoje em dia quase não se vê isso, quase não tem professoras que mandam leitura para casa. Tinha que fazer a leitura dentro da sala, tinha que fazer a leitura de livros, né? Que era recomendado fazer a leitura em casa. Fazia muitos trabalhos manuais. Então, se a gente for pensar, eram poucas pessoas. Hoje em dia não, tá mais disponível o uso das ferramentas tecnológicas, né? O uso do computador pela criança. Mas até um tempo atrás era luxo, era artigo de luxo ter um computador disponível para a criança em casa. Não era? Sim. Então, hoje está muito mais acessível para as crianças o uso do notebook, né? O uso do computador. E aí fica realmente mais distante da escrita e mais distante da leitura. E aí, aonde que vai isso refletir? Então, vai desencadear uma série de dificuldades ortográficas,
a dificuldade realmente da grafia, da forma de escrever, e a dificuldade em produzir. E a produção tem a ver com a prática, tem a ver com vivência, né, com a experiência. Por exemplo, eu não vou conseguir falar sobre a eleição que já ocorreu nos Estados Unidos se eu não acompanhei o noticiário, se eu não fiz a leitura, né, da notícia, né, do que aconteceu, do acontecimento. Então, se for pedir algo em relação à eleição, eu não vou conseguir escrever, porque eu não tive essa vivência. Uma vivência não é de estar lá, eu não tive realmente contato com esse assunto. Então, por isso que é difícil escrever, é difícil produzir, porque cada vez mais está sendo distante, né? Tá sendo mais as crianças estão indo mais para outros meios do que realmente mais próximo da linguagem escrita, né? Do realmente da parte acadêmica, está ficando muito mais na parte recreativa. E aí a gente tem uma série de dificuldades que vocês vão pegar essas crianças, porque vocês estão no 6º período, o ano que vem, final do ano, vocês estão no 8º, e vocês vão se formar em 2022, correto? Isso. Então, a criança que hoje está no 1º ano, e que foi o ano atípico, o ano de lacuna, e que provavelmente o ano que vem não vai conseguir suprir a defasagem desse ano, serão seus clientes em 2022. Concordam? Ô, prof, e quando a atividade elas são aplicadas pelo celular, que a criança não tem que escrever, não tem que fazer nada, é só preencher. Aí lascou-se, né? No caso dela, ela não tá precisando escrever, ela só tá preenchendo no celular as atividades. E aí lascou-se. E ainda bem que mesmo assim, olha só como que ela foi o desempenho, né? Foi muito bom, mas é porque a mãe dela pega muito no pé dela a respeito disso. Pois é. Então, às vezes, a gente não pode também ficar só refém da escola. Tem que realmente fazer o trabalho de casa, tem que realmente procurar outros suportes, reforço, uma prática que a gente for falar, né, de reforçadores, aí nós temos nota 10, o Kumon, se possível, um profissional, um psicopedagogo, se possível, avaliação e terapia fonoaudiológica, atividades que estimulem novamente o raciocínio da criança, atividades de esporte, porque também o esporte vai promover o aprendizado, então não é somente atividades acadêmicas. Então, sempre que possível, colocar em outras áreas, fazer outras estratégias para poder realmente estimular aí o aprendizado da criança, tá? Não ficar só refém da escola, porque realmente, algumas escolas, gente, vai passar de governo em governo, e infelizmente algumas não vão mudar. Né? Então, principalmente a gente está falando de escola pública, escola privada não, escola privada, até mesmo pelo valor que se paga, você exige qualidade, né? A escola pública também você tem que exigir qualidade, porque você também está pagando, é o seu imposto que está ali, né? A gente vai para a parte política. Porém, a gente sabe que é difícil, né? Precisa de um movimento maior para cobrança de qualidade do que realmente quando é privado. Então, sempre que possível, colocar nesses além, né, da escola, tá? O que mais quer falar? Ou tá tranquilo? Prof, ela tem muita troca. Ela troca muito quando o som é o mesmo. Tipo?
Tipo no natureza. Ah, Ela troca o Z pelo X, ou o Z pelo S. mas na fala ou só na escrita? Só na escrita. E lá em cima também, acho que na cópia, o AN, ela troca o N pelo M. Então, aqui, ela é o que sua? Ela é afilhada do meu namorado. Então, vale a pena fazer com ela atividades para a percepção visual. Uhum. Porque cópia realmente é percepção visual. Ela precisa ter atenção ali no traçado, né? A discriminação visual, a análise síntese. Então, vale a pena fazer atividades para estimular o visual dela. Então, jogo de 7 erros, jogo de diferença, para poder comparar duas imagens, jogo de caça objetos, tipo de pistas, que era dos Minions. E aí tinha que procurar os Minions de touca vermelha, Minions usando a bota azul, aí tinha vários com bota, mas só era azul. Então isso é percepção visual. Entendi. Mas, prof, para ela é complicado porque, assim, ela não gosta de nenhum tipo de brincadeira, de brinquedo que envolva esses jogos de 7 erros, quebra-cabeça, essas coisas. Nenhum ela não gosta. Nada que envolva isso ela não gosta. O negócio dela é boneca e acabou a situação. Ah, é? Sim. Então, mas até com boneca. Aí é mais difícil, mas dá para colocar bonecas duas bonecas e você alterando ali alguns detalhes para ela poder identificar. Dava para fazer esse jogo com as bonecas da LOL, não, da Polly, que elas trocam de roupas, que elas trocam os acessórios, essas coisas. Porque se ela curtir jogos virtuais, tem jogos virtuais também para percepção. Uhum. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tá tranquilo? Então, vou fazer chamada aqui. Então, Adriele não. Agnes. Presente, Adriele. Oi, professora. Aí, Adriele. A aula, Aline não vi. Aqui. Professora, eu tô presente. Isso mesmo. Coloquei aqui. Obrigada. Carla está. Cris, Daiane, Gabriele, não vi. Jennifer também não. Ah, Gabi. Tudo bem, Gabi? Deixa eu cancelar aqui, Gabi. Carol, Kathleen. Cadê a Kathleen? Não? Layara.
Michele, não. Natália. Presente. Professora, eu queria falar com a senhora depois. Tá. Pamela. Presente. Paula. Renata. Tá aí. Rani está. Cíntia, Vanessa e Vanilde. Alright. Amanhã já posto a aula de hoje. Tem uma atividade que tem base de um texto já disponível para vocês, tá? É uma atividade para crianças com dislexia. Nós temos mais 2 aulas. A aula do dia 16, que é a aula da semana que vem. A aula do dia 23. Dia 30 de novembro, vocês têm prova no primeiro tempo? Eu até agora não. Então, Natália, não. O que mais? Professora, não, que eu me lembre, porque no primeiro tempo é a Carol, né? E é projeto integrador? Não, é fundo do trabalho. Tá. Bom, já coloquei aqui, dia 30 de novembro, prova. Ok? E a devolutiva de notas, dia 7 de dezembro, que é quando encerra a disciplina. Certo. Então, nós temos mais 2 aulas teóricas. 2 segundas-feiras. Ok? Pronto, Gente, então a prova vai ser dia 30? Dia 30. Tá bom. Só no segundo tempo, a senhora vai conversar com a professora Carol, para ver se ela faz no primeiro, se ela libera o primeiro tempo, vai ser 2 tempos. Não, dá para fazer no segundo tempo. É porque a senhora tinha marcado, se eu não me engano, a prova para o sábado, dia 28 do 11. Então pronto. Que a gente tinha anotado aqui Eu anotei aqui na minha agenda. É verdade. Marcado no sábado. Então, já vou colocar aqui 28. Pronto. Só que aí, dia 30, eu não consigo dar devolutiva, tá? Tá bom. Fica muito próximo. Aí, a gente deixa a devolutiva pro dia 7 mesmo. Tá bom, professora. Então, combinado. Então, meninas, parabéns pela aplicação do protocolo. Já vi por cima de vocês, eu ainda não lancei nota, ainda vou lançar, ainda vou corrigir. Percebi que muitas não fizeram, não postaram. E aí eu preciso que falem comigo para a gente poder até mesmo eu entender, e se for possível, eu abro novamente para vocês postarem, não tem problema, tá? Mas tem que ser ainda essa semana. Prof, era necessário as 2 da dupla postar? Não, mas só identificar lá quem é da dupla. Ah, sim, lá no meu tá o meu nome e o da Karine. Então, perfeito. Aqui. Certo? Certo. Então tá, gente. Boa noite, bom descanso. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite.